Então vamos demonstrar que essa sequência tem limite zero, usando o teorema de controle. Eu já fiz no cálculo 1, para quem não foi meu aluno, no cálculo 1 vai ver agora, tá? Esse limite é importante, tá? Em certas partes aqui, quando já estamos trabalhando com série, para você verificar certas coisas. Então, vamos demonstrar isso por partes, por intervalos onde o x varia. Prova. Então, primeira coisa, você observa o seguinte. Se o x é zero, é claro que esse limite é zero. Se o x é zero, vamos lá. Primeiro, se x é zero, então o limite de x elevado a n sobre n fatorial, com n tendendo a mais infinito, isso aqui vai ficar o limite de 0 elevado a n sobre n fatorial, com n tendendo a mais infinito, que é o limite da sequência constante zero, com n tendendo a mais infinito, que é quanto? Que é zero. Tá? Tá bom? Beleza. Se x é positivo, então, dado n maior que o teto de x mais 1, tá? Teto de x. O que é o teto de um número real x? É o menor inteiro maior que ou igual a x. E essa definição, ela é possível porque tem um resultado que diz o seguinte: todo conjunto de números inteiros que é limitado inferiormente possui um mínimo. E todo conjunto de números inteiros que é limitado superiormente possui um máximo. Isso é verdade. Isso não é verdade para qualquer conjunto de números reais, qualquer subconjunto de números reais. Um subconjunto de números reais pode ser limitado inferiormente e não ter mínimo. Vai pegar um intervalo aberto, intervalo 0, 1 aberto. É limitado inferiormente, mas não tem mínimo. É limitado superiormente e não tem máximo. Agora, se o seu subconjunto for um subconjunto de números inteiros, e esse subconjunto for limitado inferiormente, ele tem mínimo. Por isso é que, né? Aí daí faz sentido essa definição. O teto de x, você considera todos os inteiros maiores que ou iguais a x. Esse conjunto é limitado inferiormente por x, então ele tem mínimo. E esse mínimo é o teto de x, isto é, o teto de x é o menor inteiro entre os inteiros que são maiores ou iguais a x. Então eu vou pegar n maior, o n, dado n inteiro, tá? Dado n inteiro, no caso aqui, natural, e n maior que o teto de x mais 1, então eu tenho o seguinte, ó. Olha o que eu vou ter. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter 0 menor que x elevado, menor do que x elevado a n sobre n fatorial, pegando x positivo, tá? E isso aqui é igual, ó, é x sobre 1 vezes x sobre 2, digamos, até chegar o quê? Em x sobre o teto de x, vezes x sobre o teto de x mais 1, que eu estou pegando o n maior que o teto de x mais 1, vezes até chegar em x sobre n. Tá? Tá bom? Entendido aí? E isso aí é igual a x sobre 1 vezes
x sobre 2 vezes x sobre o teto de x. Tá? Isso aí eu posso escrever assim. Eu posso escrever o seguinte, ó. Isso aqui vai ser menor que ou igual. Tudo isso aqui vai ser menor que ou igual. Nesses fatores aqui, eu vou substituir cada denominador por um denominador menor ou igual. Igual aqui e nos outros menores. E quando eu diminuo o denominador, eu aumento a fração. Então, esse é menor do que isso, ó. Do que x sobre teto de x mais 1 vezes o quê? X sobre teto de x mais 1. Quantos eu tenho até aqui? Quantos termos eu tenho até aqui? Eu tenho θ de x termos. E quantos termos eu tenho até aqui? N menos θ de x termos. Tá certo? Então eu posso escrever isso aqui como sendo igual a quê? A x vai ficar x sobre 1 vezes o quê? X sobre 2 vezes x sobre o teto de x, dividido por x, tá? Isso aqui vai ser igual, ó, isso aqui, eu já posso até escrever assim, vai ser igual a uma constante que depende só de x, vezes x sobre teto de x mais 1, elevado a n. Ó, quantos tem aqui? Quantos tem? N menos θ de x. E por que você botou n? Porque onde está essa constante cx, quem é? Ou seja, vamos lá, deixa eu botar melhor para você entender. Deixa eu fazer. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar x sobre 1 vezes x sobre 2 vezes x, fica mais claro, x sobre teto de x, vezes x sobre o teto de x mais 1 elevado a n, tá certo? Dividido por quê? E aqui, x sobre θ de x mais 1 elevado a quê? A θ de x. Não é não? Porque quanto é que dá isso dividido por isso? Dá isso elevado a n menos θ de x, que é exatamente isso aqui. Então, olha o que é que você tem. Isto é, você tem 0 é menor do que x elevado a n sobre n fatorial. Isso aqui é menor que ou igual a cx vezes x sobre θ de x mais 1 elevado a n, onde quem é a constante cx? A constante cx é x sobre 1 vezes até x sobre o θ de x elevado a quê? Dividido por quem? Dividido por x dividido pelo θ de x mais 1 elevado ao θ de x. Observe que isso aqui é uma constante que só depende de x. Isso aqui não depende de n. Tá? Isso aqui não depende de n. Então você tem essa desigualdade aqui para todo n que é maior do que o θ de x mais 1. Na verdade, vale para n maior ou igual. Agora, como negócio importante,
como você tem, ó, como o limite, como x dividido pelo teto de x mais 1 é positivo nesse caso e é menor do que 1. Por quê? Porque o x é menor ou igual ao teto de x. Se o x é menor ou igual ao teto de x, quando eu somar 1 vai ficar menor. Então, como isso aqui é positivo, x dividido pelo teto de x mais 1 é positivo e é menor do que 1. Então, tem-se o seguinte: o limite com n tendendo a mais infinito de x dividido pelo teto de x mais 1 elevado a n, esse limite é zero, que é a base. Essa é a sequência gerada pela... Essa sequência aqui é a sequência gerada pela função exponencial de base, cuja base é um número entre 0 e 1. E a função exponencial, cuja base é um número entre 0 e 1, tem limite zero em mais infinito. Então, isso aqui tem limite zero. A do cálculo 1. Tá? Essa função, né? Se o A está entre 0 e 1, tá? E você pega a função f de x igual a elevado a x, quem é o limite de a elevado a x com x tendendo a mais infinito? Quem é? É zero. Então, o a como sendo isso aqui, menor do que 1, limite dá zero. Logo, limite com n tendendo a mais infinito da constante cx vezes x dividido pelo teto de x mais 1 elevado a n, limite é zero. Aí você vem para cá, ó. Limite da constante é zero, limite isso aqui é zero, o que está no meio pelo teorema do confronto, portanto, pelo teorema do confronto, que está no meio, o limite com n tendendo a mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial é zero. É zero que x é positivo. E se o x é negativo? Teorema do confronto de novo. Se x é negativo, então, dado n natural, tem-se o seguinte: primeiro, x elevado a n sobre n fatorial é menor que ou igual ao módulo de x elevado a n sobre n fatorial, se o x é negativo. E é maior que ou igual a menos x elevado a n sobre n fatorial, módulo, né? É isso. Isso vem do fato de x estar entre o módulo de x e menos o módulo de x. Tá? Então você tem isso. Tá certo? Você tem isso. Tá bom? X elevado a n, você tem isso. Então, conclusão, daí, pelo teorema do confronto, daí, vírgula, como, agora vamos lá, como o limite, daí como limite de módulo de x elevado a n sobre n fatorial com n infinito. Isso é o limite de menos módulo de x elevado a n sobre n fatorial com n tendendo a mais infinito. Isso é zero. E por que é zero? Porque se o x é negativo, módulo de x é positivo. E para módulo de x, para um número positivo, se aqui é um número positivo, esse limite é zero. Então esse limite é zero.
Então, como esse limite é zero, tem-se o quê? De novo, pelo teorema do confronto, o limite com n tendendo a mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial também é zero, no caso que o x é negativo. Então, qualquer caso, o limite de x elevado a n sobre n fatorial é negativo. Tem uma versão no infinito do teorema do confronto, que é esta proposição aqui, ó. Proposição. Sejam xn, n maior ou igual a k1, sequências, sejam xn, n maior ou igual a k1, e yn, n maior ou igual a k2, sequências. Tá? Sequências. Se, tá? O limite de xn com n tendendo a mais infinito é mais infinito. E existe K2 e existe um K0 natural. Tá o quê? O K0 é maior que ou igual ao maior dos números, K1 e K2, e o xn é menor ou igual a yn, qualquer que seja o n, maior ou igual a esse K0, ou seja, se de um índice K0 em diante você tiver essa desigualdade e você tiver esse limite sendo mais infinito, então a conclusão óbvia, qual é? É que o limite de yn com n tendendo a mais infinito também é mais infinito. Tá? Demonstração, usa a definição de limite mais infinito de uma sequência. Vocês estão entendendo? Ó, você tem as duas sequências. E a partir de um certo índice K0, se existe K0, né? K0 maior ou igual a K1 e K2, que são os índices iniciais das duas sequências respectivamente. Se a partir de um certo índice K0, cada elemento xn é menor ou igual a yn, e o limite do xn é mais infinito, o limite do yn também é mais infinito. Isso é um tipo de teorema do confronto no infinito, tá? Só envolve duas. Outra coisa é o seguinte, aqui muda um pouco, tá? Se você tem ó, a outra versão, fixada a isso, a outra versão, se o limite de yn é menos infinito, se o limite do yn é menos infinito, e a partir de uma certa ordem, o xn é menor ou igual a yn, a partir de um certo índice, o xn é menor ou igual a yn, então qual é a conclusão? O limite do x índice n também é menos infinito. É a outra versão. Porque aqui eu vou ter o quê? O yn maior ou igual a yn, o yn maior ou igual a xn a partir de um certo índice. Então, se o limite do yn é menos infinito, o limite do xn também é menos infinito. Tá certo? Então, você tem essas versões do teorema do confronto. Tem um outro resultado bem importante, que é o seguinte. 20 minutos, encerra, começa outro.